Café da manhã é agora, tal como vínhamos anunciando, a Agência de Promoção de Investimentos, a PIEX, em parceria com o projeto Promove Comércio, financiado pela União Europeia, estão a criar uma base de dados nacional de exportadores para impulsionar a competitividade e conectar empresas moçambicanas a mercados internacionais, e queremos perceber um pouco mais sobre como funciona este mecanismo. E temos aqui em estúdio a conselheira técnica-chefe do projeto Promove o Comércio, Úrsula Daniela. Bom dia e obrigado pela sua presença aqui no Café da Manhã. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder estar cá e poder falar da nossa manifestação de interesse. Gostaria de perceber sobre esta plataforma o que é Promove Comércio. Promove Comércio é um projeto financiado pela União Europeia que apoia as pequenas e médias empresas para acederem ao mercado externo, acesso ao mercado europeu, para que elas possam exportar, assegurando que elas tenham toda a competitividade necessária para poder competir no mercado europeu. Asseguramos também, para além do europeu, regional e para todos os outros, porque todo o apoio que nós damos faz com que elas tenham os padrões mínimos necessários para poderem exportar. E como é que funciona este mecanismo? Bom, o interessante é que o projeto começou em março de 2020 e já estamos quase na reta final. E nesse processo nós já treinamos mais de 20 empresas, empresas piloto, mas trazemos aqui hoje um processo bastante interessante, que é uma outra componente do projeto, que é ter uma base de dados para exportadores, onde nós queremos mapear todos os exportadores a nível nacional, quer sejam empresas locais ou internacionais que já estejam a operar no mercado e estejam a exportar, para que nós possamos mapeá-las e apoiar de duas formas. Um é apoiar a PIEX, para que a PIEX possa ter informações necessárias com dados estatísticos na ponta dos dedos que não existe, para poder consolidar informações e informar as políticas nacionais. Por outro lado, nós acreditamos em apoiar as PMEs e sabemos que, com todas as dificuldades que estamos a ter na economia, no mercado, não haverá melhor altura para poder apoiar as PMEs. E elas têm uma oportunidade, através desta base de dados, para poderem inscrever-se, registarem-se e neste processo assegurar que elas tenham uma oportunidade de fazer B2B, matchmaking e trocas comerciais online, que esta ferramenta não existe. E que trabalho concreto já foi feito para a criação desta base de dados? Nós temos em curso o desenvolvimento da própria base de dados. E nessa base de dados foi feito a seleção, o procurement de especialistas com técnicos bastante especializados para fazer o desenho dela. Já se fez todo o protótipo, já se fez o desenho do website e irá-se incorporar agora 3 outros elementos bastante interessantes a esta base de dados, que é a versatilidade, para além de ela incorporar componentes de exportação. Ela irá permitir componentes que as PMEs, entre PMEs, possam interagir, entre as provedoras de serviços de negócio. E, então, é esta coisa interessante, que traz todos os provedores de serviços de negócios para esta base de dados que queiram trabalhar na área de logística, na área de consultoria, financiamento, que se esteja relacionado com a exportação, para poder apoiar as empresas. Nós criamos ali uma espécie de um demand supply, demanda e fornecimento de trocas de serviço. Então, irá permitir, para além do diretório das empresas, irá permitir também que haja um diretório das provedoras de serviço. Por isso, nós convidamos a todas as empresas que tenham interesse em poder participar do mercado externo, europeu, colocar o seu produto moçambicano fora, irá assegurar que elas tenham a visibilidade necessária para poder serem vistos por outros distribuidores que estejam
estejam fora de Moçambique, que queiram, entrarão na base de dados, verão os detalhes dessas instituições e farão isso exatamente que é isto que a gente quer. Este agendamento, esta troca comercial e assim depois também poderão ter, falei de duas componentes, né? BDS, que é Serviços de Desenvolvimento de Negócios e PMEs, a base de dados de exportadores, mas também traz aqui uma componente de ligação, porque nós já trabalhamos com o INOC na área de qualidade, então iremos fazer uma interligação desta base de dados da PIEX para que ela tenha acesso ou às certificações ou às normas sobre certificações. Ao mesmo tempo, existe toda uma componente e um interesse do projeto, porque o projeto já tem estado a trabalhar nesta área e já formou mais de 1.100 empresas, mais de 1.100 pessoas, dos quais mais de 200 empresas. Então, é assegurar que estas instituições também estejam refletidas aqui na base de dados. E o público-alvo é só as PMEs? Não. O público-alvo, e é o interessante desta base de dados, não se restringe somente a PMEs, restringe-se a todo operador que esteja no mercado e a trabalhar na área de exportação ou com interesse em poder exportar. Portanto, quer seja na área da agricultura, quer seja na área de digital, informação, tecnologia, na área mineira, em todas as áreas que nós temos em Moçambique, eletricidade, energias renováveis. Nós queremos convidar a todos estes ou provedores de serviços ou empresas que já estejam a exportar para poderem estar mapeadas de oil and gas, tudo o que for de exportação a nível do nosso país sem restrição, porque esta base de dados trará ainda uma componente mais interessante ainda, porque pretende-se que ela esteja ligada à janela única. Então, todas as movimentações de informação sobre exportação que são lá registadas são captadas para a base de dados e alimentam a base de dados. Então, ela trará informações diárias que poderão ajudar no entendimento daquilo que são dados estatísticos, informação sobre exportação no país, para qualquer investidor que queira vir para Moçambique, por exemplo, e diga, na área de castanha de caju, onde estão todos os exportadores? Então, pode-se determinar que eles possam vir ou de Gaza ou possam estar em Nampula. Então, depois, quais são os mercados de destino? Então, ela terá toda esta inteligência e mercado, inteligência de mercado que possa informar qualquer distribuidor, qualquer entidade que queira vir e comprar em massa com os compradores moçambicanos e permitirá, sim, que elas também tenham acesso a determinadas outras plataformas de qualidade, como eu disse, e também terá uma ligação muito interessante que permitirá que em inglês é compliance analysis, uma ferramenta de compliance e analysis que quer assegurar normas mínimas, que a pessoa possa entender que se o seu produto reúne ou não as condições necessárias, porque poderá vir a ter uma rejeição ou no mercado europeu, ou australiano, ou japonês. Então, saberia quais são os requisitos necessários para poder exportar lá. E assim, ver o nível de rejeições, que endereçamentos terá que fazer. É uma base de dados que realmente será para apoiar as PMEs. Espero que esteja tão animado quanto muito nós. Bem. Então, significa que a base de dados será preparada para filtrar e, portanto, ajudar naquilo que devem ser os passos a serem seguidos pelas empresas interessadas no sentido de evitarem a rejeição no mercado internacional. Sim, ela trará vários relatórios e relatórios que poderão permitir tanto os investidores como os investidores locais ou estrangeiros para tomar decisões onde colocar os seus produtos e que requisitos eles terão que reunir. Em alguns casos nós temos alguns processos, porque temos estado a trabalhar com algumas instituições e percebemos que elas ainda têm um longo percurso para chegar aos padrões mínimos. Então apoiamos com certificação. Temos um caso de a meia tigela que foi certificada ISO 22000 e está apta
apta agora para poder exportar. E tem um pedido para Dubai, já teve um antes para a Rússia, e é de James. Mas é importante que todas estas instituições percebam o nível de rejeições, como estava a dizer, que os seus produtos poderiam ter. Não querem correr o risco de chegar no mercado externo e o produto depois não obedece os padrões exigidos. Então, permite que eles façam todo este processo de análise com os relatórios necessários para poderem informar e endereçar aquilo que é o seu produto para assegurar que ele tenha condições mínimas. E o nosso produto moçambicano esteja fora, tem valor, tem qualidade, é fantástico em termos de sabor, dependendo do que for a oferecer, e ele precisa desta visibilidade. E, em termos de primeiros passos, né, que devem ser dados pelas empresas interessadas, o que devem fazer para conseguir a expansão e sustentar a própria expansão internacional para os que querem tanto fazer isso pela primeira vez? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Está a perguntar qual é o processo para registá-las na nossa base de dados ou para exportar em Moçambique? Para conseguir para exportar. Para exportar em Moçambique? Exatamente. Bom, é importante ter uma empresa que esteja devidamente registada, que para além de ter registro esteja operacional, com as suas contas devidamente já registadas nas finanças, ter o modelo de registro de início de atividade, ter os seus alvarás operacionais, ter a licença de exportação, importação e exportação. Bom, importação não, né? Mas exportação, que é emitida pela Direção Nacional de Indústria, e assegurar ainda que todo o seu produto, essa é a parte operacional, né? Para a instituição poder estar operacional. Mas depois tem outra, que é, a pessoa tem um produto, e este produto tem que ter a devida qualidade. Tem que ter uma unidade de processamento. Acreditemos, vamos falar, por exemplo, uma das nossas empresas que é a Matária. E a Matária, temos duas, temos a Matária e temos a Monsacre. E ambas fazem processamento de moringa. Isso já é publicidade. É? Eu estava a pensar em instituições ou empresas que estejam nos sítios mais recônditos, como o Distrito da Ribaua e Ilha de Moçambique, e explicar a sua história que eles têm. A Matária, que está no Distrito de Ribaua, não tem água, não tem luz, entretanto tem uma machamba orgânica. Eu acho que essas coisas têm que ser... Tem uma unidade de produção. Tem uma machamba orgânica em Ribaua, transporta 150 km até a cidade de Nampula, onde tem a sua unidade de processamento. E lá fazem toda a detecção de metais, fazem toda a limpeza daquilo que são as folhas da moringa e fazem todo o processamento necessário. E em todos esses... Muitíssimo obrigada. E em todos esses processos... isto aqui é café da manhã de verdade, devo dizer. E em todos estes processos, eles asseguram que eles reúnem todo o requisito necessário para poder colocar o produto no mercado. E isto permite que eles, então, possam escolher se querem fazer a certificação. Depende, por exemplo, esta empresa que nós falamos, que é beneficiária do projeto, por isso é que a gente fala... ela foi selecionada e está a fazer um processo de certificação da sua instituição. Já esteve a primeira fase da auditoria e está na segunda fase da auditoria com o intuito de reunir os requisitos para HACCP. Esses requisitos permitirão que possa colocar o seu produto fora no mercado, uma vez recebido toda a certificação e assegurando que tem padrões mínimos. Muito bem, nós vamos abrir a nossa página do Facebook para ver se já temos lá algumas questões. São questões essas que... Muito bem, e já para poder deixar, são questões que são colocadas pelos nossos ouvintes e questões essas que o Belmiro Celso já fez a coleção e vai poder colocar aqui a nossa convidada para poder dar esclarecimentos. Belmiro Celso, bom dia. Bom dia, é certo, Ernesto, que vamos mesmo espreitar a nossa página do Facebook
O ouvinte Josué Nhantumba pergunta à nossa convidada que dificuldades são apontadas para as empresas nacionais do setor de exportações para a conexão com o mercado internacional. Hilda Alfeu questiona, para além do mapeamento, que assistência o promove assegura aos exportadores. Augusto Viriato pergunta se a inscrição tem custo e como fazer. Carla Tembe quer saber quantas empresas estão cadastradas e que trabalho está a ser feito com estas empresas e perspectivas futuras. Já o ouvinte Lencastre Pacua quer saber como está a ser feita a divulgação desta iniciativa de modo a não excluir aquele empresário vivendo numa zona rural com dificuldades de acesso à informação. O ouvinte Felisberto Malata gostaria de saber da convidada que ações concretas estão sendo levadas a cabo de modo a conectar as empresas moçambicanas ao mercado internacional e credibilizar estas empresas. Edmundo Chauk pergunta se neste mapeamento estarão contempladas empresas do ramo da fruticultura, tendo em conta as potencialidades do país neste setor. Fechamos com as questões do ouvinte Rosário Ntepa, que pergunta quais são os principais fatores que podem ligar as empresas nacionais e internacionais e como as empresas situadas nos distritos podem fazer parte deste grupo. Este ouvinte quer também saber quantas empresas nacionais já estão conectadas ao mercado internacional no âmbito desta iniciativa. Ernesto Chauk. Muito bem, Úrsula Daniela, que é conselheira técnica-chefe do projeto Promove Comércio. Estas são as questões colocadas pelos nossos ouvintes. Há muitas dúvidas e precisam de esclarecimento. Recordar que alguns ouvintes são empresários. Fantástico. Nós gostamos de poder interagir com todos os possíveis ou empreendedores que já sejam empresários e que estejam já no mercado. Vocês têm uma página ativa, devo dizer. É verdade. Fico feliz. Posso começar já a... Pode responder. Mergulhar pode. nas perguntas e começar a endereçá-las. Fica à vontade. Então, a primeira pergunta é quais são as dificuldades no setor de exportação, no setor para exportar para o mercado internacional? As principais dificuldades são assegurar que o nosso produto tenha a qualidade necessária. Não basta somente ter um produto, ele tem que ter um rótulo, ele tem que ter prazo de validade, ele tem que ter a certificação necessária para entrar nos diferentes mercados. Este processo ele não é tão, como é que eu diria, não é tão de baixo custo. Ele tem um custo operacional, desde assegurar que se faça o rastreamento do produto na machamba, colocá-lo em cadeias de valor. A gente sabe que toda a infraestrutura e logística no nosso país ela ainda está aquém do desejado. Então, as dificuldades no setor são várias, porque o custo de operação é tão elevado que nós temos que competir com o mercado externo. Quando a gente compara a nossa, ou a castanha de caju, eu estive a ver uma das empresas que estão em Inhambane, que eles processam mandioca e fazem a mandioca ou em tapioca, ou farinha, ou fornecem a CDM, né, para fazer a cerveja. E percebemos que quando comparado com um dos países asiáticos, enquanto nós só tínhamos feito a exportação de 200 toneladas, eles já tinham exportado, acho que eram muito mais quantidades que essas. Agora já não tenho presente a quantidade, mas eram muito, muito mais, excessivamente, e mostrou que nós somos uma gota no oceano. Então isso significa que a nossa infraestrutura ela não está ainda colocada de certa forma que porque toda a gente nas zonas rurais tem mandioca. Deveria fazer sentido
poder pôr este tubérculo no mercado. Mas as estradas para chegar ao mercado, a comercialização, o processamento desta indústria, o custo da energia, faz com que depois, quando chegue no mercado, nós não tenhamos um preço tão atrativo quanto os outros. Então, a temática do preço, a temática da certificação são importantes. Percebemos também que não é só pegar num produto e pô-lo no mercado a vender. Tem que se fazer um custo para entender o preço de manufatura, com as devidas margens, com os devidos impostos que têm que ser colocados lá e para que a margem tenha suficiente para poder cobrir as suas operações. Mas essa margem, quando comparamos com os outros, mostra que nós temos muito mais dificuldades de colocar um produto no mercado do que outras instituições. Que assistência é que se tem dado às empresas que exportam? Nós, como disse, nós estamos a operar já como projeto da Agência das Nações Unidas desde 2020. E neste processo já fizemos mais de 40 formações sobre como ter um preço, como ter produto com a devida embalagem, com rótulo que reúne os requisitos, quais são os passos necessários para exportar, o que é que deve ser feito para que o produto esteja no mercado, interação, damos interação às empresas para que elas tenham modelos de negócio, para que elas, e já podemos olhar, fizemos este processo com 6 empresas piloto, fizemos um estudo diagnóstico aprofundado da empresa e com base neste estudo diagnóstico informou um plano de melhoria e esse plano de melhoria então depois determina aquilo que são as diferentes necessidades da empresa, quer seja na área do setor de financiamento, de logística operacional, de qualidade, para que ela possa ter a devida assistência. Fizemos coaching e mentoria também com mais de 20 empresas e elas encontram-se ao longo do país. E é um processo que é necessário, que a gente tem estado a fazer para assegurar que aí tem que haver um equilíbrio entre produto e uma empresa que esteja com a devida estrutura necessária para poder operar. Isto também é uma outra coisa que a gente vê, a informalidade contra a formalidade de uma operação que depois tem que colocar em mercados maduros que tem que cadeias de valor bastante desenvolvidas e muita exigência, exatamente. Não há nenhum custo de inscrição para fazer o registro nesta base de dados que nós temos. É mesmo uma inscrição livre, seguir o link que nós temos tanto no projeto Promove Comércio, em todos os nossos sites, vocês podem ter acesso e fazer a inscrição online. Quantas empresas estão cadastradas? Nós já temos 255 empresas cadastradas, exportadoras do país, com todas as suas características. Portanto, não são só empresas no setor da agricultura, são empresas em todos os diversos setores que o país tem que exportam. Então, desde instituições que exportam energia, instituições que estão na área de logística, que estão banca, consultoria, empresas que estejam já no mercado maduros na área de minério, pronto, tem tudo. Então, temos essas 255, mas é importante explicar que esta base de dados, ela está a ser populada. Então, nós temos uma meta que é alta, que queremos ter um mínimo de 1.000, e é necessário, então estamos a elaborar a base de dados, estamos a fazer estes contactos com a mídia para que nós possamos populá-la. E populando-a significa que teremos dados suficientes e estamos em fase de integração com a janela única também para poder ter esta base de dados com os dados necessários específicos sobre exportação. Como está a ser feita a divulgação das empresas em zonas rurais? É muito interessante esta pergunta porque
eu acredito que o nosso país tem um potencial incrível. Então, tanto do setor agrário como da transformação, elas têm que ter acesso. O tema é como fazer com que as empresas que estejam em zonas rurais podem ir tão longe. Então, nós estamos a ter as rádios comunitárias, porque sabemos que é a melhor forma de poder chegar lá. Então, já fizemos este comunicado de imprensa para todas as rádios comunitárias para poder assegurar que ninguém fica atrás. E referir que a Rádio Moçambique, neste momento, também está ligada a várias rádios comunitárias, estão a acompanhar. E está a nível nacional. Muito bem. Pois, muito obrigada. Como está a ser feita a divulgação? Esta já está respondida. Mas podíamos, se calhar, avançar para uma questão aqui sobre os procedimentos para o envio de amostras, mesmo em jeito de fecho. Quais é que são? Eu gosto muito desta pergunta, porque esta pergunta reflete muitos desafios a nível do nosso país. Então, eu vejo ela de duas formas. O primeiro é, para ter um produto final, ele tem que ter a certificação, mas para ter a certificação, ele tem que ter um laboratório local, nacional, que aprova a qualidade do produto. Nós temos dois laboratórios nacionais, Temos um em Maputo, temos em Maputo e temos no norte, que é da Unilúrio. O INOC está em fase de abertura de um laboratório também lá, em Nampula. Todo o resto do país, como é que eles fazem para eles terem amostras com o sample aprovado? Eles têm que enviar de lá, de onde estão, se imagina nas zonas recônditas, colocar como é que eu diria, numa embalagem, selar e mandar para ser avaliado por esses laboratórios. A nossa infraestrutura de logística e de transporte é deficitária, às vezes as condições de frio ficam impactadas. Quando o produto chega finalmente ao laboratório, às vezes até nem reúne as condições. Então, esse para mim é um dos processos prévios necessários e importantes que tem que ser endereçado. O outro é, nem todos os nós temos em Moçambique, então às vezes temos que mandar a amostra para fora de Moçambique. E quando se manda a amostra para fora de Moçambique, tem outros custos envolvidos. Quando finalmente a gente envia este produto para o exportador, que ele depois quer comprar, com todos esses processos e estes desafios, muitos negócios ficam para trás. Porque nós ainda temos que assegurar que temos uma infraestrutura de cadeia de valores necessária, que era o tema que nós endereçamos no início, que era as dificuldades no setor de exportação. O que que o Promove Unido tem estado a fazer? Nós temos estado a trabalhar na área de qualidade e assegurar que temos laboratórios no país com qualidade para poder certificar as empresas locais. Muito obrigado, Úrsula Daniela, que é conselheira técnica, chefe do projeto Promove Comércio, dando aqui explicações sobre a criação de uma base de dados e também outras estratégias para impulsionar a competitividade e conectar empresas moçambicanas além fronteiras. Esse foi o Café da Manhã.